Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Estamos no 34º episódio do podcast, que tem como tema o papel das organizações e a pauta das entidades empresariais na agenda ISD. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês: o E, Environmental, S, Social e G, Governança. Mas aqui nós vamos poder falar em ASD, falarmos no ambiental, que há uma compreensão de todos para as palavras em português. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiro, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios dos Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Estão aqui na minha frente. A Marjorie Lilianete Martinez Romero, que é gerente de sustentabilidade da Vivo. Muito obrigado, Marjorie, por estar aqui conosco. Obrigada. E ao Vander Morales, nosso presidente do Sindiprestem e da FENACERT. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco. E nós vamos começar agora a nossa conversa, mas eu quero só fazer uma breve introdução, né? É de conhecimento de vocês que a pauta mundial é a palavra sustentabilidade. É a agenda dos principais líderes mundiais, líderes das nações, das empresas, em todos os níveis. E essa temática que antes era só dialogada, só presente na atmosfera dos profissionais, hoje ela tomou conta dos veículos de comunicação, especialmente pela questão dos eventos extremos e das mudanças climáticas e seus impactos. Creio que a humanidade presencia a cada momento estes impactos. E eu quero só fazer aqui uma breve interlocução com vocês. Eu acabei de chegar da Itália, de um trabalho profissional que fui realizar lá em 3 universidades locais, e passei pela Itália inteira. E o nível de tempestades
que estavam ocorrendo na Itália eram assim extremamente violentas e pegando toda a população desprevenida e ao mesmo tempo impactada. Eu saí da Sicília no dia 3 de novembro. Vocês devem ter acompanhado que no dia 4 de novembro ocorreu uma tempestade na Sicília, extrema ao máximo, saíram imagens no mundo inteiro, que praticamente acabaram com a ilha. O nível de desastre da ilha, Wander, foi inacreditável. Tanto é que quando eu cheguei, muita gente falava, nossa, você já está aqui, porque você viu na TV tudo que está acontecendo na Terra. Por um dia eu escapei de ter passado por esse momento, o que demonstra o quanto a humanidade agora está à mercê das mudanças climáticas, né? E eu costumo dizer nas minhas palestras, né, que Deus perdoa o homem diante de uma situação de crise humana. Que os homens em si, às vezes, perdoam, mas a natureza, não. E vem as tempestades, e vem as chuvas, e vem a queimada das florestas. A situação hoje é realmente extrema no mundo todo. Né? E a gente achou que isso estava muito distante, né? Sem dúvida. As previsões dos cientistas do clima era para que 2050 a temperatura da Terra chegaria a 1,5 ponto, subiria um pouco mais. Mas, segundo as previsões, 2013 é o ano mais quente da história da humanidade. Portanto, diante disso, eu olho para vocês e vejo o papel da empresa e o papel de uma instituição, né? A oportunidade, mais do que isso, a necessidade de que essa provocação que a empresa tem, que uma instituição que dialoga com vários outros associados em outras empresas, tem uma missão absolutamente necessária e, mais do que isso, urgente. Porque o que estava previsto para 2030 tem que trazer para 2025. O que estava previsto para 2040 tem que trazer para 2030. Sim. Nós temos que correr. A velocidade agora será extrema para também tentarmos minimizar os efeitos. Basta olhar um pouco para vocês, provavelmente você tem filhos, Sim. Você tem filhos e netos, eu tenho netos, e eu tenho que olhar para as próximas gerações. O que será das próximas gerações diante de todos esses problemas? Portanto, a oportunidade da gente conversar hoje aqui, ouvindo o que a Vivo faz, ouvindo o que o Sindiprest, à luz da sua percepção, Wander, tem para disponibilizar enquanto agenda voltada para a sustentabilidade é super importante. É por isso que este Diálogos traz essa atmosfera para que a gente possa entender o estado da arte de cada um dos pensamentos de vocês. Okay? Então, vou começar com você, Marzuri. Por obséquio, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais sobre a sua atuação profissional e sobre as atividades da área de sustentabilidade da Vivo. Tá bem. Bom, primeiro eu vou novamente agradecer a oportunidade, é sempre importante. Toda a sociedade debater disso já é de extrema relevância. Estar aqui com vocês dois de verdade, acrescenta para nós e até alimenta, de certa forma, a nossa esperança de que sim, temos muitas pessoas em muitos setores olhando, né, para uma questão que hoje a gente não fala de emergência climática. Ontem eu vi o termo ebulição climática, né, e fiquei com isso na cabeça. E é isso, né, vindo para cá, 8 horas da manhã, 38 graus marcando no relógio, né? Então, algo errado não está certo, né? Não tem alguma coisa, né, que precisa ser tratada de forma devida. Bom, eu, né, como já disse, me chamo Marzuri, atuo em sustentabilidade há cerca de 18 anos, trabalhando na frente de responsabilidade social, ora responsabilidade corporativa e alguns temas correlatos muito no eixo social, um pouco no ambiental, em grandes empresas. E hoje na Vivo eu vejo que a gente tem um trabalho que começou que é uma agenda que já começou há bastante tempo, mas que corresponde isso, de estar sempre atento, olhando para essa estratégia, o que nós vamos fazer. Perfeitamente colocado. Era 2050, 2040? Não sei se não vai ser 2030. Sim. Porque nós estamos... É uma corrida contra o tempo.
sobre ações que precisam ser feitas, né? Nós lá somos uma diretoria de sustentabilidade, né? Contamos com alguns profissionais para trabalhar nas frentes, tanto ambiental quanto a social, ou essa parte da agenda ESG, que a gente também tem um olhar pautado no clássico, né, dizendo ambiental, social e governança, né? Então nós temos um olhar muito atento às questões da sociedade, às questões do negócio, né, contando um pouquinho da Vivo, porque quem olha em primeiro tempo, a gente vê conexão, telefonia, internet, mas a gente também é uma empresa de varejo, quando a gente tem mais de 1.400 lojas no Brasil, a gente também é uma empresa de serviço que está na casa do cliente todo dia, né, em diversos clientes. Então, a gente tem diversos negócios dentro de um. Então, essa agenda só é possível avançar e olhar pensando em todo o negócio da empresa, em tudo que ela faz. De serviços, de área administrativa. Então, a gente está falando de uma empresa que tem 33 mil colaboradores, em média, e tem, com seus prestadores de serviços, mais de 110 mil pessoas trabalhando todos os dias. Então, essas pessoas também cabe esse entendimento, também cabe trazer elas para essa conversa à medida do trabalho para a gente conseguir mover um pouco essa agenda que tem sido consolidada ao longo desses últimos anos. Esse é um grande desafio, né? Trazer o engajamento do público interno, dos colaboradores. Ao entendimento, né? A gente, na verdade, tenta dialogar primeiro com a parte de consumo, né? A gente tem que escolher algumas frentes, né? A gente trata, por exemplo, hoje na agenda da empresa, 20% do bônus, eles são de metas não financeiras. E aí a gente traduz isso de alguma forma, porque são todos os colaboradores que eles entendem que mudanças climáticas é tão importante que tem um peso nas metas não financeiras. Então, diversidade também tem, reputação. Então, eles começam a fazer essa ligação. E aí nós, o time que está ali produzindo, fica a questão de traduzir isso, de como é importante isso, como é importante essa conexão, né? A conexão, ela está presente na vida de todos nós, né? De alguma forma. E isso está conectado com o propósito da empresa, né? De digitalizar o país, de deixar as pessoas dentro desse novo modelo, mas um modelo que também passa pelas intempéries, pelas questões de sustentabilidade ambiental. Então, assim, é uma história longa, Boa. Né? Bacana, muito bom, Marjorie. Wander, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória empresarial e como presidente do Sindiprestem e da FenaCerte. O que são essas entidades, como que elas estão colocadas no mercado? Bom, satisfação em participar desse diálogo com você, Lívio, com a Marjorie, e a gente trazer para o nosso público, né, o nosso sindicato, ele representa as empresas de terceirização de trabalho temporário. Aqui também é a sede da nossa federação dos sindicatos, né, estaduais. Então, nós temos no Brasil hoje, as duas entidades fazem convenção coletiva para 78 mil empresas. Né, com mais ou menos 3 milhões de trabalhadores dentro dessas empresas. Então, você vê, nós temos muitas empresas médias, empresas pequenas, tem empresas muito grandes, mas a grande maioria são empresas pequenas. E é uma preocupação do sindicato em trazer essa pauta ESG para compreensão desses empresários, porque esse engajamento que vocês estão falando, nós estamos vendo um processo de aceleração. E eu acho até, viu, Márcio e Lívio, que esses eventos recentes que nós estamos vendo agora, das mudanças climáticas, né? São Paulo com 40 graus, o Sul com chuva exagerada, Santa Catarina teve tsunami lá que varreu os carros da praia, o Amazônia pegando fogo. E sem água, né? E sem água. Quer dizer, então esses eventos estão chamando a atenção das pessoas para a necessidade de a gente fazer alguma coisa. Né? Então, o sindicato e a nossa federação está engajada nisso, em fazer com que essa compreensão se acelere, mesmo porque as empresas também vão começar a exigir, né? Essa condição, essa pauta vai começar a ser exigida. Ainda muitas empresas, ainda não como a empresa da Márcia, a Vivo, ainda não tem um departamento próprio. Muita empresa não tem esse departamento próprio. Mas a gente vê, mesmo essas empresas que não têm departamento, que os contratantes, né, as pessoas responsáveis por contratar, já começam a fazer perguntas. Olha, o que você faz da pauta ESG? Né, na questão ambiental, na questão social, né, e na questão de governança. Então, isso é muito importante que a gente leve essa informação para o nosso público. E você, Wander, é um empresário também, né? Então, você sente na pele, não só como
presidente de uma instituição, de uma entidade, mas também no seu dia a dia. Claro, então, eu como empresa, eu estou nesse negócio desde 1984, então a minha preocupação sempre foi também em levar inovação, em bem-estar para as pessoas que trabalham na empresa, né, boas condições de trabalho, e nisso os sindicatos, eles têm um papel importante, porque os sindicatos hoje, através das convenções coletivas, eles podem também trabalhar essas pautas, podem começar a inserir isso em suas cláusulas. Sim. Então, isso é uma questão, é um avanço. Não, Vandré, se você me permite fazer um adendo, para nós é fundamental, porque a cadeia de valor e todo mundo que está envolvido já provocar esse impacto positivo de que eles atuem com olhando para essas responsabilidades, sejam elas com as pessoas, social, ambiental. Por exemplo, a questão não indo muito para frente, mas climática. Não é você olhar para você tem que olhar para o escopo 3. Aí você vai ter que olhar para sua cadeia, você vai ter que olhar. Então, assim, é essencial todo mundo estar preparado dentro de todos os elos dessa cadeia, estarem preparados. E já impulsionar do outro lado, a gente ouve e fala assim, todo mundo poderia, né, olhar dessa maneira, desse valor, antes da gente chegar e já cobrar, seja num contrato, uma cláusula, alguma coisa, ver o valor que isso tem, né? Isso, bacana. Não, e são ações que, assim, depende do tamanho da empresa. Muita empresa fala, não, mas isso aqui é só para empresa grande. Não, não é. É para todas as empresas. E você pode ter ações que elas são pequenas e vão crescendo. Então, você põe a economia de papel, então você põe lá assinaturas de contrato, formulação de contratos, tudo hoje você pode fazer eletrônico, não precisa mais você ter o papel. Nisso você vai ver, reduzir o consumo de papel. É importante, é mínimo, mas assim, se cada um fizer uma parte, né? Tudo conta. Lógico. Tudo conta. Um pouquinho de cada um que vai fazer o todo. Que vai fazer o todo. Numa empresa de terceirização, que a gente tem mais dificuldade em ter o olho no olho com o nosso trabalhador, porque muitas vezes ele está, a maior parte das vezes ele está na empresa do cliente. Então, o que a empresa pode fazer, o que minha empresa fez? Por exemplo, canais de comunicação para denúncias de práticas, qualquer prática que é danosa, por exemplo, assédio, né, tanto moral como sexual, ou alguma prática que não é uma conduta antiética. Então, isso é um canal, isso é uma ação pequena que você pode fazer, começar a passar para as pessoas essa cultura. As pessoas já começarem... aí com o conceito da governança. Outra ação lá que nós fizemos, por exemplo, as cápsulas de café, que antes eram descartadas no lixo. Agora você tem saquinhos próprios que você pode armar. É uma ação muito pequena, mas multiplica isso por uma quantidade grande de empresas, nós vamos começar a fazer a diferença. Então, essa é o que a gente quer levar, Olívia e Márcio, para o nosso público, para os empresários e as empresárias do ramo de terceirização e de trabalho temporário. Muito bom, muito bom. Marjorie, a aplicação das dimensões ESG, aqui você pode contextualizar um pouco mais, já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Vivo? Quer dizer, isso já está no DNA, né? A gente tem há muito tempo essa construção, né? Como eu ia falando, tem uma estratégia definida e estabelecida. A gente teve a última revisão. Essa estratégia vem lá da matriz, na central, o grupo que o Brasil Telefônica, consegue... Ele tem uma estratégia, mas a gente tem uma estratégia local adaptada ao contexto e à realidade das pessoas, né? A gente, quando tem o direcionamento de olhar vivo, é o digitalizar para aproximar, mas todos passam pela mesma questão. Usar o poder da conectividade para impulsionar tanto a sociedade a se conectar, a se educar e poder participar desse mundo, preservando a questão ambiental. Então, essa estratégia ela é comum ao grupo, né? E nós temos algumas tropicalizações, digamos, aqui no Brasil, né, nessa agenda. Mas a questão, por exemplo, das políticas que a gente começou a fazer lá em 2010, as metas não financeiras é de 2015. Então, a gente tem há bastante tempo que a gente colocou as primeiras metas ambientais em 2015. Em 2019, a meta não financeira. Então, desde 2019, 20% do bônus da companhia é pautado em metas não financeiras. Então, são coisas que... Essas estão movimentos de grupos, só que aqui a gente tem umas questões... Por exemplo, a gente antecipou algumas metas de longo prazo, como em 2019 a gente já virou uma empresa carbono neutro, que era uma meta que tinha para 2025. Então, a gente já vem trabalhando e atuando com uma agenda positiva e uma governança mais própria. Por exemplo, aqui no Brasil, que não é global, a gente tem comitê de sustentabilidade liderado pelo CEO, a gente tem um comitê de sustentabilidade e qualidade com os nossos...
conselheiros, com membros do conselho. Então, isso daí é reportado trimestralmente, como estão essas metas, qual é a estratégia climática, qual é o plano de estratégia climática. Então, a gente tem algumas coisas que ela já está estabelecida na alta liderança e que isso faz com que seja possível a gente conseguir avançar essa pauta. Né? Então, a gente tem uma parte de RI também voltada para a parte de analistas financeiros e de mercado. A gente tem reportes trimestrais da agenda ESG nesses fóruns. A gente entende que isso já é um tema de interesse de todo mundo e que a gente tem que dar luz e visibilidade, isso todo com o apoio da alta gestão da Vivo. Perfeito, perfeito. E só para complementar, né, Wander, como você, na sua fala, hoje essa questão das mudanças climáticas impactam todo o contexto da sociedade, né? O fato aqui em São Paulo, que nós ficamos 5 dias sem energia, né, por conta daquela tempestade super gigante, com as quedas das árvores. Todo mundo discutiu isso 5 dias. Yeah. E você ia no metrô, você ia no trem, você ia na rua, você ia no táxi, todo mundo só falando isso. E começando a conectar, né? Pô, esse negócio também é estranho. Como é que as coisas estão acontecendo e por que estão acontecendo? E dentro desse contexto, Wander, na sua opinião e na visão do Cineprestem e da Fenacertem, a aplicação da sustentabilidade nos negócios é algo sem retorno e impacta também as empresas prestadoras de serviços em geral? O que você acha disso? Olívio, eu acho que assim, entre o entendimento e a prática, ainda nós temos um caminho para seguir. Uhum. Né? É um trabalho de progressão, é um trabalho de engajamento, como nós falamos aqui. Eu acredito que até nas empresas grandes esse trabalho deve existir e ele é permanente. E ele é permanente. Porque nas grandes você tem entrada e saída de funcionários, você tem que manter o alinhamento. Então, assim, na terceirização, então, você já tem uma dificuldade a mais que você tem lá. Você fecha um preço, ou normalmente participa de uma concorrência e tem um preço fechado. O que a gente está trabalhando aqui junto aos empresários, e assim, a terceirização ela não pode só ser redução de custo. Sim. Ela tem que agregar o valor ao serviço que ela vai prestar. E o que a gente começa a perceber que as grandes empresas, as empresas que contratam, elas começam já a fazer esse tipo de distinção. Então, assim, se você vai vender só preço, você vai começar a ficar fora do mercado. Porque assim, você não está oferecendo nada novo, nenhum. E justamente essa preocupação que nós temos agora com o meio ambiente. Por isso que esses eventos, Olívio, eu acho que vai ser um ponto de partida para a gente acelerar esse processo de entendimento, de engajamento, né, e de compreensão das empresas e das pessoas de que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, e o sindicato, ele é um agente de transformação. Com certeza. Então, aqui nós temos muito essa preocupação. Nós passamos por várias fases. Por exemplo, a lei, né? Ficamos 19 anos discutindo a lei da terceira. Hoje tem lei que protege o trabalhador, que acabou com a discriminação, que é uma das pautas do ESG, que você tinha lá o trabalhador terceirizado comendo fora do refeitório com ar-condicionado da empresa. Hoje não, hoje tem que estar todo mundo igual, com direito também à assistência lá de socorros médicos, primeiros socorros, enfim, coisa que antes não tinha. Então, assim, na questão de saúde e proteção ao trabalhador, nós avançamos muito com a lei. Isso foi um trabalho que os sindicatos das categorias terceirizadas trabalharam muito. Né? Então, e a gente quer agora não parar, nós temos que continuar. E essa pauta agora de permanência dessas empresas no mercado, né? A gente quer dotar o empresário e a gente pode fazer isso, seu agente de transformação, qualificar os empresários para que eles possam entender melhor isso. Sim, e você, só lembrando, nós tivemos a semana passada juntos, por organização da Fenacertem e do Cineprestem no Paraná, numa palestra em Curitiba, falando sobre economia verde e oportunidade de novos empregos, novos negócios, novos conhecimentos, com muitos empresários e trabalhadores, agentes públicos, desenvolvendo essa pauta, porque ela está muito presente no dia a dia de vocês também. Então, e Olívio, o que me chamou a atenção nesse evento que você está falando, que era um público muito grande, lá tinha mais de 200 pessoas, e o depoimento de algumas pessoas dizendo que a educação infantil ou de base, né, a educação fundamental nisso já está presente nessas crianças. Então muitos avós lá, muitos que estavam lá, falaram, já são cobrados pelos netos ou pelos filhos, olha, peraí, cuidado aí com a água, vai faltar água, então o uso consciente da água, o uso a preservar o meio ambiente já vai começar a fazer parte. Então assim, nós estamos naquele
não numa entre-safra, né? Mas assim, nós estamos, assim, as pessoas mais idade têm uma grande responsabilidade de acelerar isso, porque a nova geração já vem com essa na cabeça. Então, senão a gente vai ficar para trás. Não, e é muito curioso, eu tenho um filho, meu filho tem 8 anos, a gente fazendo lição de ciências, antes a gente aprendia reciclagem. Eles estão falando de por que reuso, por que reutilizar e não reciclar. Ele está no 2º ano, terminando a 2ª série. E eles estão falando, no livro dele, e me chamou a atenção, né? Ele estava falando dicas de reuso. Eu falei, você não está falando de reciclagem? Já tá um passo anterior que é o que precisa. Então, o conceito, ele vai evoluindo, né? É uma agenda que eles têm pautada pela Unesco, mas assim, é muito importante você ver que essa conexão é muito automático. É muito automático. Muito eles fazem um download, né, da informação assim, muito antes da gente, né? Muito legal. Então, você vê, eles já vêm muito mais preparados do que essa geração que nós não estamos... Não são conceitos discutíveis, é assim que eu tenho que fazer, né? Daí pra frente. Exatamente. Ainda bem, né? Ainda bem. E aí, Marjorie, dentro dessa linha, a Vivo é uma empresa que atua no segmento de telecomunicação, tecnologia, né, no varejo, como você disse, prestação de serviços, em várias dimensões desta atividade. Uhum. A empresa possui uma agenda de impacto positivo? Como ela percebe esse papel na sociedade? Uma coisa bacana você falar para a gente. A gente até lançou recentemente, em começo de setembro, um estudo que chama Vivo pelos ODS 2030. Né? Nós somos signatários do Pacto Global desde 2010, tem toda essa agenda, a gente já faz essa medição de impacto, e a gente resolveu fazer o primeiro estudo olhando para... a gente sabe que olhar para o ODS, a gente tem metas, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente fez uma reanálise interna sobre a questão de quais a gente contribuía e onde a gente se colocava no centro. Claramente, a conexão, o ODS 9 foi o que saiu de forma mais tangente, porque é uma indústria que provém isso. E dali, a gente começou a ver e falar... A gente tem que olhar realmente que, através da conexão, a gente inclui pessoas, a gente faz com que, através de serviços de um hub que a gente está montando digital, a gente viabiliza que as pessoas tenham acesso à saúde e à educação, que são produtos que existem da companhia. A gente pode fazer mais que isso. A gente tem produtos de inteligência de B2B para o agro, que você consegue fazer o uso eficiente de defensivos agrícolas, colocando menor capacidade, fazendo a medição adequada da parte de plantio, a distribuição de água, irrigação, está tudo conectado. E a gente pode trabalhar nessa frente também. Então, a gente vê a parte de tecnologia e digitalização conseguindo impactar positivamente pequenas empresas, grandes empresas, da questão dos negócios, né? Conectando as pessoas, a gente vê que, assim, tem uma dificuldade, o país é enorme, né? Se a gente for olhar, porque tem as políticas públicas, a questão das pontos de conexão, isso está tudo interligado. Mas aí a gente vê, tem uma turma de relações institucionais trabalhando fortemente nessa questão das conectividades, de como a gente leva isso para alcançar mais pessoas, faz a troca da tecnologia. Então, a gente está na vida das pessoas, isso é um dado, né? É um fato. Mas a gente quer estar dessas pessoas olhando, sempre conectando com como que a gente está na vida das pessoas, mas de forma positiva. Sim, né? E como que a gente faz isso? Né? E a gente olha para outras frentes, por exemplo, tem a Fundação Telefônica Vivo, atua há mais de 20 anos no país. O foco é a digitalização da escola pública. Então, hoje a gente tem um programa de ciências de dados para o jovem do ensino médio, que nunca teria assim, esse acesso nessa condição, para ele começar a pensar em dados e como a ciência pode mudar em futuras profissões. Então, assim, são frentes que a gente vem trabalhando, né? A questão de diversidade é um trabalho, assim, muito bacana. Eu não sei quanto vocês conhecem, mas a Vivo, ela tem um posicionamento de diversidade muito forte e, sobretudo, com a questão de raça, né? Então, a gente tem a questão tanto dos eventos grandes no país, o Lollapalooza, shows, patrocínio da seleção, do Vini Júnior, com essa pauta antirracista. Então, tem algumas coisas que a gente olha que todos os temas que são emergentes para a sociedade, a gente, de alguma forma, e que são uma preocupação, de alguma forma, tem planos e ações concretas para conseguir impulsionar, de alguma forma, ou antever necessidades como essas, por exemplo, de agro, que a gente possa trabalhar em prol de uma economia assim, mais verde. A gente não vai... Algumas coisas elas não podem ser evitadas, mas elas precisam ser usadas da melhor forma possível, como são os recursos, né? Então, perfeito, muito legal. Nessa frente. E, Wander, conectando isto que a Marjorie está falando agora... Eu uso a palavra conectada, eu sou tudo conectando. Né? Acho que é a palavra mais falada aí na Vivo, certo? Eu conecto. E tem tudo a ver com a nossa Eu conecto, eu faço download, eu faço migração, tudo nesse sentido. Então, Wander, no aspecto
S do social, né, das dimensões ESG, muito se fala na admissão de negros, mulheres e pessoas na condição LGBTQI+. Isto é percebido pelas empresas de recrutamento e seleção de profissionais aqui ligadas ao Sindipresta? Claro, Lívio, o Sindipresta e a FENACERT, elas representam, né, a indústria de recursos humanos. Sim. O mal ativo são as pessoas. Perfeito. Então, você colocar as pessoas, esse é o grande desafio e é o que a gente também trabalha muito aqui no sindicato junto aos empresários. Você tem que encontrar as pessoas certas para as posições certas. A pessoa tem que ter aptidão para o que faz, traduzindo de uma forma mais simples, ter felicidade no trabalho. Sim. É aí que você vai obter o máximo das pessoas. As pessoas só se engajam, elas só produzem quando elas estão motivadas, quando elas estão fazendo aquilo que gostam. Sem dúvida. Então, isso todo mundo precisa trabalhar. Não é isso? Ninguém... Agora, então, vamos encontrar as pessoas certas para os lugares certos. Então, esse é um trabalho que as empresas do nosso setor, elas dão muita atenção, porque isso também representa maior longevidade dos contratos. Como essas pessoas estão trabalhando dentro do cliente, se tiver alguém insatisfeito lá, é sinônimo de fracasso naquela relação com o cliente. Não tem outra alternativa. Então, trabalhar essas questões, isso independe de gênero, de raça, é encontrar as pessoas certas. As pessoas que têm uma aptidão para fazer aquela função, aquele trabalho. E isso, Lívio, vai impactar nisso que nós falamos. Não estamos falando das crianças que estão já trabalhando desde a base. Nós temos que começar a trabalhar isso. As pessoas já trabalhando naquilo que gostam, elas vão ter muito mais facilidade em absorver uma pauta nova. Precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos cuidar das questões, né, de respeito às pessoas, né, do bom ambiente de trabalho. Isso vai ser melhor aceito. Então, essa, Lívia, é uma preocupação nossa, sim, e a gente trabalha muito essa questão. E, mais uma vez, eu falo que os sindicatos hoje poderão ser os grandes atores, os grandes agentes de transformação, porque agora com o entendimento do STF com relação ao negociado sobre o legislado, óbvio, tirando aquelas questões de cláusulas pétreas que não se mexe, mas o resto nós podemos começar a fazer lei, começamos a aperfeiçoar, e tenho certeza que isso vai ser aceito pelas grandes empresas. Porque até agora, a primeira coisa que se fala, quando você fala de qualquer pauta ESG, mas é custo. Então a empresa tem outras prioridades estratégicas. Olha, todo mundo tem prioridades estratégicas, mas essa tem que ser uma prioridade daqui para frente. Sim. Isso vai ter que estar dentro da estratégia. E mais uma vez eu falei, esses eventos recentes, Olívia e Márcio, vão ser o gatilho para acelerar essas mudanças. E aí acho que talvez a prioridade estratégica vai ser ter uma agenda de sustentabilidade. Porque isso é uma prioridade daí, senão você vai ficando para trás porque você não cuida. Não, muito legal. Poxa, muito bom. A posição de vocês dois demonstra já esse entendimento. E quando as cabeças, né, estão nesta direção, vocês são influenciadores, vocês conversam com tantos outros lá na empresa, todos os stakeholders aqui, Wander, os seus relacionamentos. Isso demonstra o entendimento e, ao mesmo tempo, a possibilidade da gente exponencializar tudo que nós estamos discutindo aqui. Marjorie, no contexto da dimensão ESG, o que já está aplicado na Vivo e o que se destaca como vantagem competitiva na sua matriz de materialidade? Que é uma coisa, um ponto bacana. É uma parte técnica importante, né, digamos. Ter essa a gente dimensão. Fez a nossa primeira materialidade, foi em 2008, se eu não estou enganada, na Vivo. A primeira consulta, né? E desde então a gente vem sentindo... Porque assim, a matriz ela se movimenta como a sociedade avança. Como a sociedade, como a própria empresa. Mas a gente tem a nossa pauta e os últimos temas que têm saído com mais... Assim, a conexão, lógico que isso vai de uma consulta de estudos, mas a questão da digitalização, não exatamente com esse nome, a questão da privacidade de dados, porque a gente está movimentando um monte de informação. A questão de mudanças climáticas, que antes estava como meio ambiente, recentemente elas já estão presentes, né? E nisso a gente já tem toda a questão de... Hoje a gente está num projeto da análise de
medição de impacto interna, para a gente ver o quanto isso, a gente traduz isso monetariamente dessa importância desses temas na empresa, né? Então a gente acompanha isso, a gente desde antigamente, por exemplo, quando começou a sair diversidade, a gente estava com gestão de pessoas, a questão social, elas estão presentes, né? E esses temas a gente tem todo um atendimento e a nossa estratégia, ela também é pautada para poder atender e explicar e trazer luz para esses temas da forma que ele é tratado pela empresa, quanto a nossos clientes ou a sociedade como um todo, porque por mais que a gente tenha hoje o número de clientes da Vivo, outro dia me falaram isso num evento e eu falei, uau, é metade da população brasileira, se a gente pensar em 214 mil pessoas e mais de 100 milhões de clientes, né? Então a gente está falando com o público o tempo inteiro. Então são eles que nos dão esse raio-x de onde a gente precisa ir, né, com quais são os nossos temas materiais e como tratar. Então, a gente está sempre preocupado com as nossas publicações, os nossos websites, todos mostrar de alguma forma como isso é tratado. A gente hoje, por exemplo, fala de privacidade, centro de dados, mas a gente tem um centro de dados de privacidade, onde a gente explica uma página para os nossos clientes do como a gente trata os dados, desde 2019 também. Então, a gente já vem fazendo essa construção e vem dando luz, porque as pessoas querem saber o que elas fazem, né? Por outro lado, a gente também tem um portal que chama Dialogando, que lá a gente também tem webcast, podcast, enfim. Bacana. E que a gente fala de que a importância de você cuidar também a sua parte. A empresa faz a sua parte, mas o cidadão tem que fazer a dele. Porque a gente tem um hábito de clicar, aceito, para passar para a próxima página sem ler. E aí a gente discute nesse portal Dialogando. Antes de clicar sem ler, leia essa notícia. Antes de cuidar desse dado, veja isso. Porque é um cuidado que a gente tem que ter compartilhado com as coisas, né? Então, enfim, conforme tudo foi se desenvolvendo, aí depois veio a LGPD, a gente já tinha o Centro de Privacidade, e aí a gente foi falar como defende seus dados, como eu cuido desse direito. Então, conforme vai evoluindo a pauta, a gente tem feito esforços e trabalhado com a questão de reporte, transparência, para falar sobre isso e corresponder às expectativas da sociedade que entende que esses temas são importantes. Muito legal. E a matriz de materialidade dá essa percepção, né? Porque você Total. Avalia a opinião de todos os stakeholders e com isso tem um caminho que a empresa deve seguir. A gente fez recente, inclusive esse ano, uma matriz de materialidade para os fornecedores. Específica. A gente fez uma consulta com os fornecedores para entender que temas eram materiais para eles. E que, ademais, porque assim, a gente tem um recorte dos fornecedores participando da consulta para a matriz da Vivo, mas a gente quis entender se nessa relação... É claro que teve a questão muito deles responderem com o olhar de que estou falando para o meu cliente, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu entender que temas ainda eram importantes, como, por exemplo, a questão de saúde e segurança, alguns temas que são os mais clássicos, que a nossa matriz ela vai ficando mais moderna e a gente, às vezes, né, os outros... Eles já estão resolvidos de alguma forma e estão contidos, né? Mas o clássico mesmo, né? A saúde, segurança, a parte de canal diversidade saiu, então a gente foi fazer um estudo interno para a gente direcionar, porque a cadeia de valor é um eixo de trabalho de sustentabilidade, né? E todo ano a gente faz workshops de sustentabilidade para desenvolver fornecedores. A gente está falando de mais de 1.000 fornecedores nesse sistema. Então, a gente, com esse estudo, consegue trazer esses insumos e aí a gente parte dessas conversas pelos temas que importam para eles. Porque é aquilo que você está falando. As pessoas, às vezes, elas não sabem o que elas não sabem, não entendem a necessidade. Mas se eu levar uma coisa que está muito longe da realidade dele, vai falar... Tá, e o que eu faço com isso? E aí ele ajuda a dar essa visibilidade de para onde a gente vai trabalhar. Porque eu sei o que eu preciso passar, mas eu também agora já sei o que importa para eles de alguma maneira. Sim, então a gente consegue trazer esse... Por exemplo, nesse workshop que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre segurança digital. Porque, curiosamente, deu um número bem alto dentro dessa pesquisa, que eles se importam com que privacidade, segurança é um tema que eles gostariam de conhecer e é importante. Então, a gente vai ter um especialista falando com o tema, enfim. Ajuda, né? Olívio, isso que a Márcia falou é importantíssimo. É o que eu vejo como um dos desafios a serem enfrentados. Esta relação com o fornecedor. E essa checagem, se as empresas que são contratadas estão em consonância com a pauta que foi definida. E com um diálogo preliminar. Né? Então, isso mostra que a Vivo está muito avançada nessa área e tomara que muitas empresas daqui para frente passam, né, também a fazer isso.
a ter um diálogo com o seu fornecedor, né, através dessas matrizes que você, olha, o que eu quero é isso, 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 e depois também a checagem, porque também não adianta, senão você fala, bom, eu quero isso aqui, então, beleza, pode deixar que eu faço, né, não é assim? Isso aqui é valor deixa pra comigo, mim. não, deixa comigo, e depois não sai nada, então... E Wander, dentro dessa ótica que você está colocando, e que é justamente a complementação dessa conversa, eu te pergunto, Wander, que na questão da governança, o sistema de compliance e integridade introduz o questionário de due diligence, que impacta fornecedores e prestadores de serviços para avaliar o seu grau de maturidade sobre ESG e sustentabilidade. Você percebe se isto já está ocorrendo com as empresas associadas ao Cineprestem? Porque, na verdade, aí é que está aí está o início desta relação, né? Quem cuida de um sistema de integridade nas empresas ou de compliance usa a ferramenta do due diligence para fazer esse primeiro contato, analisa as respostas e aí vai olhar, bom, está enquadrado ou não dentro das premissas. E isso se aplica para o pequeno, para o médio e para o grande fornecedor, que estão aqui dentro do sindicato, no caso do prestador de serviços para essa modalidade que vocês atendem. Esse é o ponto, talvez, de maior que pega agora, imediatamente, já está ocorrendo nas organizações. E isso já está acontecendo. E a nossa preocupação é que os empresários do nosso setor não sejam pegos de surpresa com essa questão. Né? Porque até então, quando se falava em due diligência, era só se você fosse vender a empresa. Vamos fazer um due diligência na sua empresa. Bom, tá bom, vou ver lá quanto eu tenho de... Porque eu quero vender a empresa, quanto tem de dívida, receita, passivo e coisa e tal. Não, hoje a coisa está mudando. E, Olívio, isso começa de uma forma também extraoficial. O que a gente percebe, muitas empresas vão num cliente, né? E o cliente pergunta, o que você está fazendo nessa área? Como é que vocês estão atuando nessa... Uma pergunta assim, sem muita formalidade, sem preenchimento de questionário, nem nada. Aí ele já começa a avaliar o grau de entendimento que aquela empresa tem com relação a essa pauta. Dependendo das respostas, a empresa falou, obrigado pela visita, vamos tomar um cafezinho aqui, tal, bater um papo, vamos falar de futebol, vamos falar do calor, do coisa, mas acabou, não vai ter negócio. E muitas empresas, desculpe, muitas empresas também estão perdendo contratos por falta desse entendimento. Mas é lógico. Então chegou a hora, não dá mais para adiar, por isso que a nossa preocupação, a gente está insistindo muito com os empresários do nosso setor para que se engajem o mais rápido possível com essa pauta, como forma até de preservar os seus negócios. Porque senão vão perder contratos e não vão ganhar mais nenhum contrato novo, porque não vão saber nem responder perguntas básicas. Então, eu vou fazer aqui um jogo de cena entre vocês. Você imagina que a Vivo, história clara, viva, da história viva da Vivo. A Vivo contrata empresas prestadoras de serviços que colocam funcionários terceirizados dentro da Vivo. A Vivo tem todo um trabalho voltado a ESG, que necessita do engajamento dos seus colaboradores. Então, o colaborador contratado, terceirizado, convive ao lado com o trabalhador da Vivo. Se ela faz uma ação para o trabalhador da Vivo, naturalmente ela precisa que esse trabalhador terceirizado esteja na mesma dimensão de relacionamento e conhecimento, cujo trabalho de conscientização é da empresa prestadora de serviço. Portanto, se não houver esse elo, esse que está contratado dentro da Vivo vai se sentir totalmente perdido no processo. Lívio, se não tiver esse elo, não vai funcionar. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Porque você vai ter uma diferença muito grande. E hoje é justamente isso, até que a lei tirou essa diferença. Então, essa maturidade das empresas é que, e esse entendimento, por exemplo, da lei da terceirização, quando você vai contratar um prestador de serviço, essas perguntas que nós falamos aqui às vezes são básicas, outras já estão mais avançadas, então, ou se vai implementar, a Vivo deve ter lá centenas de fornecedores, então não deve ser um trabalho também que é feito do dia para a noite, é um trabalho de longo prazo, mas precisa começar e deve ter os seus critérios e depois tem que ter essa checagem. Então, para ver o que você está fazendo
com relação a todos esses temas. Isso, inclusive, Olívio, muita gente começa a falar assim, mas é custo. Isso pode ser redução de custo na ponta final. Porque quando você tem o trabalhador melhor informado, melhor remunerado, melhor assistido, tudo você pode evitar ações trabalhistas, que ações trabalhistas hoje têm um peso muito grande muito mais eficiência e eficácia. Além de eficiência, de produtividade, você pode ter ganhos. Então, essa é um desafio nosso aqui de levar para o empresário que nem tudo é custo. Pode ser um custo no início, mas você vai ter lá no final com uma vantagem competitiva muito grande com relação a outros fornecedores, e você pode estar dando ganho de competitividade para o seu cliente, que esse é o objetivo. Quando uma empresa contrata algum prestador, ele só está contratando, porque assim, não, você vai fazer isso melhor do que eu, você vai ter uma especialidade, você vai fazer isso melhor do que eu. Bom, o que eu quero é isso. Né? Eu não quero discriminação, não quero trabalho escravo, eu não quero isso, não é isso. Eu quero uma gestão eficiente das pessoas, que passa pela pauta ESG na questão da governança que você está falando. Sem dúvida. Né? Bacana. E também acho que passa por desmistificar. Quando a gente vai falar do diligence ou qualquer tema desse tipo, a pessoa fala assim, por quê? O que eu fiz de errado? É verdade. Né? Não, a gente só quer entender como é que você está. Que plano que a gente consegue fazer em 5, em 10 anos? O que você consegue pro ano que vem? Que dali avançar. Mas ainda existia uma resistência de, né, não, mas por quê? Mas veja bem, mas não, a gente quer entender. A gente precisa conversar e entender e desmistificar e tentar ajudar na medida do possível, mas ainda existe muito essa, veio um policial, você vai querer achar algum meio para me desclassificar. Né? A pessoa fica assustada. Você quer me desclassificar. Não, eu quero que você se classifique melhor. Exatamente. Mas aí que é a importância da empresa, como a Vic, que tem um departamento próprio disso, porque ela tem um entendimento, ela sabe, ela está preparada. Aí se a outra parte também está preparada, esse diálogo vai fluir melhor. Lógico. E o resultado disso, a evolução disso, a implementação dessas práticas, ela vai transcorrer de forma muito mais tranquila. Você vai fazer, né, exatamente, você pode fazer lá um ajuste aqui e ali, que isso sempre vai ter. Quando você trata com pessoas, quando você trabalha com pessoas, sempre vai ter. Né? É constante, esses ajustes, isso é constante. Por isso que o diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. Diálogo entre fornecedor e prestador, ele é fundamental para que essa relação tenha sucesso e seja uma relação importante e que as duas partes ganhem. Não pode só uma parte ganhar também. Qualquer relação, uma parte só ganha, a outra que saiu prejudicada não vai entregar um bom serviço. E vice-versa, se contratou mal, também não vai receber um bom serviço. Né? Então, esse diálogo, né, que vocês praticam, isso é fundamental. Eu vejo esse como o ponto principal, Lívia. Esse diálogo entre empresas com departamentos próprios, pessoas preparadas, e aí essa relação ela transcorre de maneira muito mais tranquila, muito mais eficiente. Muito bom, bacana. Marjorie, como a Vivo nas suas operações comunica ao mercado as práticas ESG? A Vivo organiza e publica o relatório de sustentabilidade, modelo GRI? Conta um pouquinho pra gente. A gente tem o primeiro relatório publicado no Brasil foi em 2004, e ainda não era auditado, mas já seguia os parâmetros, porque ainda não tinha, né, eu acho que o primeiro nosso foi auditado, foi lá depois da matriz de materialidade em 2008, mas a gente já faz há bastante tempo, a gente entende esse instrumento, a importância de ter um relatório exaustivo, com dados, com detalhes que são pedidos. Porque, assim, hoje é consulta, né? A gente vê até o aumento, acho que quadruplicou nesses últimos anos o número de acesso às nossas páginas e downloads do documento. Bacana, que as pessoas querem conhecer, né? A gente, o ano passado, acho que eu tô perdendo tempo. Em 2000, relatório de 2021, a gente fez a primeira vez o formato integrado para ter esmiuçar mais dados e ter qualidade e abertura de informações que são necessárias. A gente mantém esse canal aberto, que a gente sabe que hoje até a gente tem muitas agências, mercado de analistas financeiros que eles olham, principalmente das empresas internacionais, como BlackRock, outras que eles nos consultam, eles leem o relatório não achando as informações, eles fazem reuniões para entender melhor em detalhes. Então, a transparência, ela é negócio para a empresa. Ela dá uma devolutiva para a sociedade e ela é um instrumento de que a gente tem que estar ali abrindo mesmo a casa e mostrando os dados para que eles sejam analisados, verificados e vistos. A gente tem uma história, além da parte de informações que são importantes, financeiras e não financeiras,
entender que aquela empresa ela está preocupada legitimamente com o que ela está falando, é só é uma percepção que, assim, por mais que a gente conte, a percepção vem de quem analisa de fora, né? Então, a transparência, o reporte de dados, eles estão ali e a gente entende que a gente tem que insistir cada vez mais, tem que existir diversos canais de informação para que a pessoa consiga... Às vezes ela vai uma vez só e não volta, sabe aquela coisa? Achei, dei um Google, procurei, não achei... próximo, né? Então a gente tem que facilitar a informação de alguma forma. E o relatório ele provoca a inclusão de indicadores, metas, né? Dá uma base de comparabilidade entre um ano e outro. Exato. E isso traz exatamente um cenário para a empresa cumprir, né? Sim, tem esse histórico dos 3 anos, sempre a gente tem alguns dados de 5 anos, então ali já consegue entender, e dali você consegue ver a importância que está sendo dada para aquilo. Porque cada dado nele é explicado de onde veio a origem. Por que melhorou? Aí mais pra frente você conta a história, porque tem um programa específico de descarbonização, ou eu estou construindo usinas de geração distribuída que a gente está fazendo, então por isso que aumentou essa eficiência. Então você consegue fazer esses cruzamentos, né? E ali a gente entende que é a importância da gente ter esses dados cada vez mais abertos, mas cada vez completos. Né? A completude da informação é importante para que as pessoas conectem, né? Então você tem um dado e você não sabe por que né? O que você fez para você aumentar mais de 10% as mulheres na liderança? Eu tenho um programa, eu treinei, eu fiz isso, ano a ano, até chegar aqui. Porque é tudo uma construção, né? E do ponto de vista global, o relatório de sustentabilidade da Vivo suporta um relatório global da Telefônica Mundial? A gente tem um relatório do grupo Telefônica, então tem dados, aberturas por países, alguns dados, o relatório deles, eles colocam de todos os países, então todas as informações, elas são duplicadas, né? Replicadas. Então, o que sai no relatório Telefônica Brasil Vivo, sai no relatório de grupo também. Né? Então, é um trabalho feito multidisciplinar, tanto que agora a gente começa nessa fase de final de ano a reportar as informações para construir o relatório de lá, enquanto o time daqui, que cuida do relato, já está trabalhando para fazer o daqui também. Bacana. Acontece em conjunto, né? Em geral, quando é que você faz o relatório? A gente publica em maio, mais ou menos, porque a gente tem que esperar as auditorias dos dados. Sim. Que é o dado que demora mais pra gente, porque tem essa questão de a gente faz primeiro do grupo, que são dados menores, mas aí depois que a gente faz os dados iniciais, porque são dados mais simples que são publicados de países, né? Aí a gente vem pro nosso e faz toda a parte de checagem, auditoria, para poder fazer a publicação. Muito bom, bacana. A Vivo já está numa posição bem avançada, né? Já constrói o modelo com bastante força. A gente, né, ouso dizer que assim, né, veja, trabalhei em outras empresas também grandes, e é um trabalho sólido, consistente, e onde a gente vai tentando trazer mais informações de relevância, se adaptando ao que tem de melhor. Então, por exemplo, a da materialidade. O ano passado a gente fez dupla materialidade. Ainda não tem framework de RI para isso, deve sair o ano que vem, mas a gente já fez o primeiro ensaio. Então, nossa materialidade de 2022 foi a primeira versão de dupla materialidade, seguindo tendência europeia. Então, a gente começa a trazer, buscar os melhores exemplos para a gente seguir e adaptar, porque o que a gente entende que é um consenso, né, ali, né, no time de sustentabilidade, que olhando nesse horizonte a gente sabe que antecipando não é uma questão só de você fazer primeiro, mas é uma questão de que você tem a oportunidade de revisitar melhor o seu processo, aprender no ensaio que você faz, então com certeza lá na frente você fala, isso quer dizer que eu precisaria ter olhado. Então a gente aprende no processo. Né? Então, por isso a gente sempre busca estar atuando na frente e olhar essas tendências mundiais para a gente conseguir incorporar e avançar a pauta mesmo. Muito bom, bacana. Wander, agora eu vou te deixar um desafio aqui. O que o Sindiprestem planeja fazer para alertar e inspirar seus associados sobre as boas práticas de sustentabilidade e aplicação das dimensões ESG? Depois de tudo que a gente conversou, acho que agora a tua cabeça já vão explodindo aí, né? Eu sou muito motivado com essa pauta, muito engajado, porque eu acredito nela. Isso porque para você, né, para você construir, né, que você falou em construção, eu acho que essa é uma palavra
muito interessante e muito aceita no mundo do RH. Nós temos que construir relacionamentos, nós temos que construir pontes. Né? Então, o sindicato ele vai trabalhar muito. Os diálogos ESG já é uma iniciativa. Sem dúvida. Né? Já é um ponto de partida. Eu acho que esse é o ponto que a gente está agora falando para as pessoas, a gente divulga, assistam. Vamos começar a compreender melhor isso, começar até como questão de sobrevivência agora. Sim. Né? Até então, as pessoas estavam muito, olha, vamos ver, não sei o quê, deixa para lá, né? Tem assunto mais importante, nós falamos, né? As estratégias, assim, prioridades que não estavam colocando como prioridade. Eu acho que daqui para frente vai ser colocado como prioridade. O Sindeprestem vai trabalhar, vai insistir nisso, vai convidar os empresários a entenderem melhor. A gente vai ajudar, porque aí que esse é o ponto. Nós vamos ajudar a construir, né, esse entendimento. Então, o sindicato e a nossa federação vai ser esse agente de construção para que esses empresários cada vez mais introduzam essas pautas nos seus negócios e tenham uma melhor compreensão da amplitude que isso tem, da dimensão que isso tem. Não, e o impacto no seu próprio negócio. Não, exatamente. Então, não é só para a empresa que nós falamos aqui, né? Para futuras gerações, para filhos, para netos, enfim. Então, isso aí é importantíssimo. O Diálogos SG, sem dúvida nenhuma, é o ponto de partida. Muito legal, muito bom, muito bom. E você vê que a gente vai conversando, batendo papo, e a gente já está chegando no fim do nosso episódio aqui. Nós estamos na parte final. E nesse momento, passar rápido, a gente vai bater nesse papo. E aí eu vou pedir para vocês 1 minuto para um recado final. Vou começar com você, Marjorie Romero. Bom, eu fico muito feliz, assim, de verdade, da gente conversar, entender que vários atores da sociedade, a gente precisa sentar, dialogar, estar juntos, entender o ponto do outro, entender o que aperta aqui, o que falta, o que sobra, né? Acho que isso é um caminho de construção. Quando a gente fala de temas de sustentabilidade, a gente está falando de coisas que diz respeito a toda uma sociedade. Então, não existe uma conversa de um lado só. Ela pode até existir, mas ela não vai se manter, né? Essa questão o tanto que eu também tenho que ouvir, eu não posso só querer falar, né? Eu também tenho que entender o lado, seja de um parceiro comercial, seja um lado de um fornecedor, seja um lado de um cliente, né? Tem muitos lados nessa conversa, mas assim, estar falando, conseguir dialogar com muitas pessoas, eu acho que é a chave para a gente conseguir encontrar os melhores caminhos para fazer isso acontecer, né? Muito então bom. É necessário. Muito legal, muito bom. Wander Morales, seu recado final. Bom, eu aqui aproveito a oportunidade para deixar um convite para os empresários, para as empresárias do ramo do trabalho temporário, da terceirização, a engajarem nessa pauta, procurarem aqui o sindicato para a gente poder debater e evoluir melhor o tema. E não só os empresários também. Agora, aquele empresário que não está ouvindo ou assistindo, mas que delegou para o seu gerente de RH, para o seu diretor de RH, ou para o seu chefe de recursos humanos, departamento pessoal, que também incentive o seu gestor aí, o seu líder, o seu diretor, a procurarem o sindicato. Falando assim, o sindicato e a federação tem interesse, tem preparo para ajudar a nossa empresa aqui a enfrentar esses desafios aí que essa pauta vai exigir, né? Então, e vamos estimular, Olívio e Marcelo, ações simples, começar pelo simples, começar pelo básico, né? Não é bicho de 7 cabeças, as pessoas precisam começar a dizer, não é bicho de 7 cabeças, só precisa começar, porque a hora que começar, esse tema é fascinante, não é, Márcio? Sim. Eu sou suspeita para falar. Você é suspeita, todos, né? mas isso é fascinante. Todas as pessoas. Eu falo, né, mano? Eu não sou especialista, eu estou assim muito motivado com isso, porque isso é uma pauta fascinante. Você trabalhar 3 pontos fundamentais, que é o ambiental, o social e governança. Quer dizer, qualquer pessoa que, quando começar, vai se engajar de um jeito que não vai querer sair mais, e aí nós vamos começar a nossa evolução. Então fica aí o convite e uma satisfação aqui participar desse
desse diálogo. Muito bom, muito bem, gente. Vamos agora aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque. Agradecer a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do Vander Morales, que está aqui presente hoje. Aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, diretoria da SEBRASE, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços. Aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo. A nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do Íris, da Sebrae e do Sindiprestem e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso esse diálogo, essa conversa, e também agradeço a você que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com apoio do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Até o próximo episódio.